é que perdemos a nossa saúde mental? Você já pensou sobre isso? Para você que segue o nosso canal, já sabe disso, né? Meu nome é Vialana Salatino. Mas para quem está chegando agora, sou psicóloga humanista e trabalho na área de psicologia clínica e organizacional há mais de 15 anos. Criei este canal para que possamos abordar temáticas do universo feminino, como empoderamento, protagonismo, relacionamentos, a questão da saúde mental, mercado de trabalho e muitos outros. Se você entende que esses assuntos são pertinentes à sua vida e que fazem a diferença, se inscreva no canal, deixe seu like se gostar do vídeo e compartilhe com pessoas que você entende que também podem se beneficiar deste conteúdo. Mas, principalmente, deixe no final o seu comentário, comentando, né, o que achou desse vídeo, deixando sua sugestão também. Hoje vamos falar sobre saúde mental, sobre a perda da saúde mental. Como é que uma pessoa perde a saúde mental? Bom, precisamos sempre cuidar do nosso emocional, da nossa saúde mental via indicação, né, de tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, quando alguma coisa traumática acontece, quando não estamos bem emocionalmente, porque senão vamos adoecendo até chegar a esse ponto, né? Eu gostaria de utilizar aqui um filme, né, uma ilustração do filme Joker de 2019, que é o Coringa, né? Esse filme, ele demonstra a formação do vilão, né? Como é que o Coringa se torna o Coringa. E ele é um filme bastante interessante do contexto político, social, de vários segmentos da vida, né? Da esfera da vida. Mas aqui eu gostaria de comentar que o que ocorre ali é ter um papel importante aí na questão do meio em que ele está inserido, né? Então, o Coringa, ele é filho de uma mãe paciente psiquiátrica que era empregada doméstica na casa daí, que seria do pai do Batman, né? Mas ela era empregada doméstica, ela teve um relacionamento com o pai do Batman e ele não assumiu o filho quando ela engravidou, né? E mais do que isso, ela sai da casa deles sendo uma paciente psiquiátrica que fica internada e tudo mais. Bom, nesse contexto é que o Arthur, né, o personagem que depois se torna o Coringa, ele cresce, né, com essa mãe, frente a um cenário de bastante pobreza, né, e quando adulto ele se torna um palhaço, ironicamente, né, destacado nesse filme, porque como é que é para uma pessoa estar sempre sorrindo, estar sempre fazendo de conta que está tudo bem e ainda fazendo os outros rirem, quando a vida dela é terrível, né? Então ali ele é um palhaço, ele sofre violência no exercício da sua profissão, ele não tem amparo do local de trabalho como deveria ter tido, né, em termos da sua saúde mental e nem mesmo alguma preocupação. Tem alguns colegas de trabalho que cometem assédio moral com ele e ele se torna uma pessoa invisível, né, que vai da casa para o trabalho, do trabalho para casa, que mal tem como se manter e cuidar desta mãe que está em casa numa vida de segregação, né? E o Arthur, então, ele segue, né, trabalhando, buscando sustento, ele busca ajuda psicológica, psiquiátrica num atendimento público que depois é extinto e ninguém se importa se a pessoa fica sem atendimento ou não. E eu gostaria que você pensasse o que acontece quando você vê na rua, né, andando na rua, uma pessoa meio estranha, que parece meio fora da casinha, como a gente diz, vulgarmente falando, né? O que você faz? Se afasta, faz de conta que não viu, tenta manter uma distância, né? É isso que a gente faz. Então no filme isso fica muito claro. Ele vai adoecendo, ninguém olha para isso, ele ainda cuida da mãe e aí ele vai piorando. Quando ele fica sem a assistência, né, do medicamento e do acompanhamento psicológico, quando ele não tem mais com quem falar e aí depois ele perde o emprego, enfim. E claro,
envolve e mistura aí os seus sonhos de vida de ser famoso, rico, reconhecido, né? Que no fundo habita em cada um de nós um pouquinho disso, né? Então ele vai adoecendo, adoecendo e ninguém se importa. Ironicamente no filme, né, aparece uma frase que diz para ele não se esquecer de sorrir quando ele desce, né, do prédio onde ele mora para a rua, no corredor. Ele enxerga esse quadrinho, né, para ele lembrar de sorrir todos os dias. E é muito irônico porque ele está passando por um sofrimento muito grande. Então ele desenvolve, né, a risada do Coringa, que é uma risada, na verdade, sintoma psiquiátrico, né, uma forma de extravasar alguns conteúdos aí, né, do inconsciente. E ele vai então para essa vida triste, lamentável, vira o vilão, comete um assassinato contra quem sempre praticou assédio moral contra ele, e assim as coisas vão evoluindo. Ele chega até a mídia e, enfim, lá tem outra temática também que envolve a expressão dele, né? E chamam ele para rir dele, né? Pelo que ele representa, enfim, na sociedade. E ele, na verdade, em grande sofrimento psicológico, psiquiátrico, ele acaba se tornando vilão, né? Quando ele, na própria mídia, pede ajuda e ninguém o compreende. Ele se sente sozinho no mundo, incompreendido, sem condições de manter a própria vida, né, financeiramente falando, e sem condições emocionais para isso. O filme, ele é muito interessante, não quero contar os detalhes, porque acho que você, se não assistiu, pode assistir, né? Ele traz ali claramente a dor de quem está sozinho no mundo, enfrentando problemáticas e que não dá conta disso. Pode acontecer com qualquer um de nós? Pode, né? Tem muito a ver com a estruturação psicológica que a gente fez ao longo da nossa vida, mas pode acontecer com qualquer um. Então perceba que ali no filme também, claro, tem um contexto político, que depois ele se torna um vilão reconhecido, né, na cidade de Gotham City, por algo que ele não fez, inclusive. Tá? Mas ele já estava sem saúde mental nenhuma, sem estrutura para dar conta das suas demandas de vida, e para uma pessoa assim, matar ou morrer é igual. Para uma pessoa assim, o outro ser humano tem valor de objeto e não tem importância. Por isso que se chega, né, nos quadros aí de psicopatia a assassinatos, desvio de dinheiro, estupros, que também é retratado no próprio filme. Mas aí a gente pode perceber também que, além do adoecimento, não existia ninguém que lhe desse afeto na vida, né? O filme é muito triste e ao mesmo tempo é muito real. Vale a pena a gente pensar sobre isso, e principalmente sobre o papel da mãe, né? Da mulher que gerou esse filho, que colocou no mundo e que também adoeceu, não deu conta de estruturar essa criança, esse adolescente para a vida. Então percebam que as coisas às vezes são, né, consequência do que os nossos pais passaram, do que os pais deles passaram, do que a vida foi trazendo. E não há como a gente achar e identificar culpados, mas quando a gente percebe que as coisas não estão indo bem, a gente precisa buscar ajuda psiquiátrica, psicológica, porque isso pode fazer toda a diferença entre a estruturação de um ser humano com saúde mental ou sem saúde mental. E quando uma pessoa não tem saúde mental, ela não é perigosa só para si mesma, mas para todos os outros, né? O filme, ele é um prato cheio, né, para quem gosta de psicologia, enfim. E eu recomendo, assistam esse filme, pensem sobre a vida, sobre o que nós estamos fazendo nesse mundo, qual o nosso papel enquanto seres humanos em relação ao outro ser humano, né, ao próximo, como diriam nas religiões, né? Tente pensar qual é o nosso papel, o que podemos fazer para mudar, e também qual é a nossa responsabilidade, mulheres enquanto mães. Claro que os pais também têm a sua responsabilidade, mas tente pensar sobre isso. Acho que é uma reflexão válida e importante, e que a gente precisa entender que, se não tivermos alguns recursos, alguns momentos, né,
de equilíbrio no sentido de ter paz, de ter contato consigo mesmo e conseguir superar as demandas difíceis e traumáticas da vida, provavelmente vamos adoecer. É importante falar sobre isso, olhar para isso e entender o que acontece, o que está acontecendo hoje na sociedade em geral, principalmente nesse momento que estamos passando, né, de uma pandemia que ainda não terminou, né, da Covid-19, e que as pessoas estão sem emprego, sem dinheiro, desestruturadas, sofrendo pelas perdas que tiveram, sofrendo o medo do adoecimento, né? Então, é pertinente sim. Vamos pensar sobre isso, vamos discutir sobre isso. Traga suas dúvidas, deixe nos comentários aquilo que você gostaria de saber sobre isso, né? De aprofundar esse assunto. E não perde esse filme incrível, incrível mesmo, né? Que retrata a formação do vilão. Mas olhe para esse vilão como um ser humano para entender o que aconteceu com ele. E se você gostou, deixe seu like, comente aqui o que achou, compartilhe com pessoas que você entende que podem se beneficiar, né, deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você já não é inscrito. Até a próxima! Ha 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 ha!